Fevereiro é tempo de fortalecer. É tempo de buscar forças no Senhor para prosseguirmos no propósito de Deus. É tempo de buscar ao Senhor em todos os momentos. É tempo de fortalecer. É tempo de confiar tudo o que temos e somos ao Senhor. É tempo de seguir na presença de Deus sem temor. Fevereiro é tempo de fortalecer. Boa noite, meus queridos irmãos, boa noite, Igreja Batista Central-Leste. Boa noite, nossos amigos, irmãos e ouvintes que estão nos assistindo pelo YouTube, nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe sua vida, sua família, restaure e faça com que você possa estar sempre voltado a ouvir a palavra de Deus. Mês de fevereiro é tempo de fortalecer. É tempo de fortalecer a nossa fé, é tempo de fortalecer a nossa comunhão com Deus, é tempo de fortalecer a nossa comunhão com a igreja, com os irmãos. Fortalecer principalmente o nosso crescimento em confiança a Deus. Vamos entender, em primeiro lugar, hoje, vamos entender nossas orações. Por que que pedimos e não recebemos? Você já se fez essa pergunta? Por que pedimos e não recebemos? Outra pergunta, por que que Deus não me ouve? Será que Deus não te ouve mesmo? E por último, onde será que está o erro da minha oração? Será que o nosso Deus não tem poder para responder às nossas orações? Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, versículo 20, ele disse o seguinte: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Segundo, será que você não tem fé? Olha o que Tiago nos fala, no capítulo 1, versículo 6. Só a primeira parte. Só o comecinho. Ele diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Então, se você pede e quer que Deus te ouça, peça com fé. Não duvide, Ele vai te responder. Terceiro, ou será que nós não merecemos? Mateus capítulo 21, versículo 22, diz o seguinte: E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Tudo o que pedirdes em oração, se você crê, você vai receber. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Lembre-se sempre disso. Ele é o nosso Deus, o nosso Pai. Aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundante, além do que pensamos, além daquilo que nós imaginamos. Por exemplo, você pede uma palavra, Deus te dá várias promessas, várias mensagens, vários estudos, ou mesmo pessoas que vêm e do nada eles trazem uma conversa, começa aquele bate-papo e, de repente, Deus te ensina alguma coisa. Deus te mostra alguma coisa. Você pede uma coisa, Ele te dá muito mais do que você espera. Ou então Ele diz, espere, não é hora agora. Ele não concede o seu desejo do seu coração, Ele não concede a sua oração.
porque não é apropriado para você. Pode ser que não seja apropriado naquela hora, pode ser que não seja apropriado para a vida toda, mas ele vai dizer, espere, ou então tenha calma, filho, não é assim. Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundante do que pensamos ou pedimos, segundo o poder que opera em nós. Como assim? Ele age de acordo com o poder que opera em nós. E que poder é esse? O poder de Cristo Jesus ou o poder do mundo? Deus vai responder às tuas orações de acordo que onde está o teu coração, onde está o poder do teu coração, aquele poder que está operando em você hoje. Se é Cristo, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. Se é o mundo, Ele pode até deixar com a sua vontade permissiva, não a sua vontade perfeita. Ele pode até deixar você ter o seu pedido, mas não é isso que Ele quer. Somos seus filhos, Ele age sempre em nosso favor. Se não é seu filho, com certeza Ele te tolera. Se você ainda não é um filho de Deus, Ele aguenta você, Ele tolera você e continua tendo misericórdia enquanto você está vivo, enquanto o mundo está funcionando. Ele continua tendo misericórdia para que você se achegue a Ele. Note que isso acontece quando o poder de Deus que está em nós, aquele poder que opera em nós, ele é validado. Só dessa forma que acontecem os nossos pedidos. Ou seja, o poder, a virtude, a fé. Então pergunto, quanto poder de fé você tem? Qual o poder que opera em você? Jesus ou o mundo? Vamos aqui colocar o caso de Cornélio. Lembra aquele centurião romano que mandou chamar Pedro porque ele teve uma visão e Deus, o anjo chegou para ele e disse, Cornélio, as tuas orações foram ouvidas. Ele não era judeu, ele não era cristão, ele não tinha uma sinagoga onde ele servia, mas era um homem honesto, era um homem cuidadoso, um homem bondoso, um homem caridoso, buscava sempre a Deus, ele tinha fé e Deus o ouviu. Muitas pessoas na Bíblia, nós vemos nas histórias, foram curadas segundo a sua fé, outros pelo poder de quem falava. Essa fé que opera em nós, é segundo ela que Deus age em nossas vidas. É segundo ela que Deus traz para nós. Olha o que ele diz em Isaías capítulo 59, que é o nosso texto base de hoje. Isaías 59. Diz o seguinte, o versículo 1, 2 e 3. Diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não pode ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios, falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Eu quero mostrar aqui rapidinho nesse texto 7 pontos importantes para nós termos e com o que pedir de Deus, como pedimos de Deus. Primeiro, Deus, ele não está com a mão encolhida, escondida, guardada, fechada, no bolso, para trás. A mão dele não está encolhida. Aquele que está para que não possa te salvar, para que não possa te abençoar, que não possa derramar bênçãos sobre a tua vida. Segundo, nem os seus ouvidos estão tapados para que ele não possa te ouvir. Aí você me pergunta, se ele não está com a mão escondida, nem com os ouvidos tapados, por que que ele não me ajuda? Por que que ele não responde às minhas orações? Eu ouço muitos relatos, agora com esse Covid pior ainda, de pessoas, cristãos, filhos de Deus, pessoas que servem a Deus,
ainda duvidando de Deus, mas não conseguem olhar para si mesmo. Qual é o poder que opera na sua vida? Eu creio em Deus, eu aceitei Cristo. Tá, mas e agora? Nessa hora de dificuldade? Por que você não consegue aceitar a vontade de Deus? Terceiro, as nossas iniquidades, pecados, elas fazem divisão entre nós e Deus. Por quê? Porque Deus é luz, nós somos escuridão. Quando a luz chega, a escuridão some. Então nós não podemos, o pecado não pode estar unido com Deus. Deus não pode se unir ao pecado. Não é que Deus se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Deus. Quarto, e os nossos pecados, nos distanciam de Deus. Deus, quando olha para nós, Ele não consegue nos ver, porque Ele olha e estamos encobertos por nossos pecados. Somente quando nós pedimos perdão, reconhecemos nossos erros, nossos pecados, pedimos perdão e voltamos a ter comunhão com Deus, Ele olha e nos vê diretamente. Quinto, suas mãos estão cheias de sangue, seus dedos ensopados de culpas. Davi foi proibido de construir o templo de Deus, sendo ele um homem que era segundo o coração de Deus. Sexto, sua boca está cheia de mentiras. Como que você acha que Deus vai te ouvir? Sétimo, sua língua encharcada de obscenidade, de calúnias. Como você acha que Deus vai aceitar os seus louvores? Então vejamos bem, ainda que não nos encaixemos em uma coisa, com certeza vamos nos encaixar em outra. Se está em pecado, está em falha, Deus não te vê. Você pecou, Deus não consegue te ver. Assim como Adão e Eva pecaram e se esconderam, Deus não viu, teve que chamá-los. Mas você não deixa de ser filho de Deus. É igual um filho que desobedece o pai. Este filho perde os privilégios, pelo menos deveria, né? Perder os privilégios. Mas não perde a herança de filho. Não deixa de ser filho daquele pai. O pai continua pagando água, luz, alimentação, a cama, roupas, tá? E muitas outras coisas. Mas ele pode muito bem cortar o cinema, cortar o passeio, o shopping, cortar os extras do filho. Pelo menos deveria. E é isso que Deus faz. Ele corta as bênçãos. Por isso nós pedimos e não recebemos. O erro está em nós, o poder que opera em nós. Agora atente para o que Deus nos diz por meio da sua palavra. A Bíblia, ela nos explica claramente que nós temos que vigiar. Por quê? Porque o diabo, ele está ao nosso derredor. E se a gente vacilar, se não estivermos com nossa mente e coração voltados a Deus, ele vai nos tragar. No Salmos 34, 7, diz o seguinte: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Quando nós estamos em pecado, este anjo sai de perto de nós e ficamos desprotegidos. Lembre-se, você não deixa de ser filho de Deus. Você só perde a proteção de Deus. E o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra. E nesse caso ele se afasta. E Satanás está rodando ali quem agarrar e ele te pega. Ele me pega. Ele pega cada um de nós que não estivermos em comunhão com Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar.
Imagina você passando pelo caminho de um leão faminto, que está rugindo, bramando, esturrando, tentando uma brecha para pegar alguém e você passa próximo dele. Você entra no seu campo de ataque. Satanás está rugindo como um leão, sabe? Babando de vontade de te pegar. Note que ele consegue chegar em você quando você não está protegido. Mas ele não consegue chegar quando Deus, o anjo do Senhor, está acampando ao seu redor. Porque você está protegido pela presença de Deus e a proteção do anjo dele. Mas quando você está em pecado e você se afasta de Deus, o anjo do Senhor não te protege. Mas você fica desprotegido, o diabo chega junto, ele vem e te agarra, e a igreja já era. Você caiu. A primeira coisa que faz é se afastar de Deus. Então você está disponível, quando você comete pecado, você se afasta de Deus. Você está disponível para Satanás te pegar. É mais ou menos por aí. É por aí que você não consegue se fortalecer. É por aí que Deus não te ouve. É por aí que Ele não te responde. É por aí que Ele não te dá atenção. Você está distante dEle. Como você acha que Ele vai reagir em função a você? Aí você pergunta, mas Deus não está em todo lugar? Sim, está, claro que está. Mas Deus não aceita o seu pecado. Ele não aceita a sua rebeldia, a sua falta de obediência, o seu caráter duvidoso. Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 11, diz o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo o pão do seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que o pedirem a Ele. Portanto, amados irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Nós podemos pedir e vamos ter. Nós podemos buscar e vamos achar. Nós podemos bater e a porta vão se abrir. Imagine vocês sendo maus. Dão coisas boas aos vossos filhos, quanto mais Deus que é bom. Portanto, meus amados irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. O mesmo sol que brilha para mim, brilha para você e brilha para aqueles que não conhecem a Cristo. O mesmo sol que brilha para nós, brilha para todos. Deus dá também para você e para todas as outras pessoas, até para os seus vizinhos e principalmente aos seus inimigos, as pessoas que você acha que são seus inimigos ou que sejam, se você tem o sol, a chuva, o ar, a natureza. Deus não pensa como nós, seres humanos. Tudo que Ele dá para mim, que tem o Espírito Santo dele, Ele também dá para aqueles que não receberam. Claro, as bênçãos materiais, com exceção das bênçãos espirituais. Essas são reservadas aos seus filhos. Aquelas que foram, Deus resguardou de dar porque você estava em pecado, estava longe dele. Neste sentido, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não pensa dessa forma. Deus já tem como julgar essas pessoas que não o conhecem. Mas Ele é misericordioso. É por isso que Ele ainda não voltou.
É por isso que ele ainda está resguardando a volta de Cristo, porque ele quer salvar aos que ainda não receberam. Pense bem, você já fez a sua parte de levar o Evangelho às outras pessoas que necessitam? Desculpa te avisar, mas Deus não veio ao mundo só para te salvar. Ele não veio aqui só para salvar você. Deus veio ao mundo para salvar os pecadores que estão destituídos da sua glória por causa de seus pecados. Se estamos em pecado, Deus não se agrada de nós e nós não recebemos as bênçãos. Nossas orações não são ouvidas, não são respondidas. Agora, bênçãos espirituais, essas são diferentes. Funciona assim. O que Deus dá para mim e para o ímpio são bênçãos por seu amor e por sua misericórdia. E que Ele tem para com o ser humano. Tá? Agora, as bênçãos espirituais são diferentes. Deus abençoa a todos com o cotidiano. Ele tem prazer em abençoar, em mandar a chuva, em mandar o sol, o ar para você respirar. Ninguém fora da presença de Deus quer agradecê-lo. Nem às vezes entende, acha que é um direito que ele tem. Agradecem a todos os outros deuses, menos ao Deus verdadeiro. Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites, seus próprios prazeres. Muitos de nossos pedidos têm endereço certo. Os nossos próprios deleites, os nossos próprios prazeres, o que nos satisfaz. Na maioria das vezes, Deus vê e já sabe o que vai acontecer. Lá na frente, Ele já está vendo a situação, como é que vai ser. Ele sabe o que as bênçãos vão fazer com a sua vida, se vão te abençoar, se você vai abençoar outros ou se vai te destruir. Por exemplo, você sabe que quando seu filho te pede algo, na maioria das vezes, você já sabe que vai dar caca, né? Você já sabe que vai dar errado. Pede para que Deus te abençoe com os conhecimentos bíblicos. Você já sabe que vai dar errado algumas coisas que seus filhos pedem. Então você não dá, não é mesmo? A mesma coisa com Deus. Ele já sabe que vai dar errado. Ele já sabe que nós vamos fazer besteira lá na frente. Tipo assim, você pede para Deus para te ajudar a trabalhar mais um dia. Pede para Deus te abençoar com os conhecimentos bíblicos. Deus vai te abençoar. Agora, pede dele uma Ferrari. Deus ele não vai te dar, porque Ele sabe que você não tem condições nem de pagar o IPVA. Você não tem condições de manter a gasolina da Ferrari. Você não tem condições de manter a manutenção da Ferrari. Acredito que não adianta nós pedirmos um sapato maior do que o nosso pé. Deus não vai nos dar. Vamos pedir o que nos cabe, o que a nós vai ser produtivo, o que para nós vai servir para usarmos na obra de Deus. Aquilo que Deus realmente quer dar para nós, para nos abençoar. E você só vai conseguir fazer esse pedido quando você meditar, quando você descobrir qual é a vontade de Deus. Nós precisamos precisamos ver que o Espírito Santo quer nos consolar com o que nós temos. Temos que entender o porquê que nós não temos. Precisamos entender por que não temos condições de ter. Não temos condições de nos mantermos na presença de Deus. Se recebermos alguns de nossos pedidos, com certeza vamos nos afastar de Deus. Na maioria das vezes, estas coisas que recebemos e que temos condições, nos levam a
a ser abençoados e abençoar outras vidas. Mas quando são coisas que nós não temos condições de ter, elas nos levam à ruína. E isso é que Deus quer evitar, que nós nos destruamos as nossas vidas com os nossos pedidos absurdos. Muitas vezes, pedimos para a obra de Deus, mas na hora que recebemos, na hora que Deus nos dá, começam a aparecer as dificuldades, começam a aparecer as outras oportunidades que o mundo oferece, e nós esquecemos da obra de Deus. Tipo aquele irmão que comprou, porque queria ter um carro, pediu de Deus um carro, e quando conseguiu, e queria porque queria um carro para poder ajudar a obra de Deus. Ir para uma missão, né, para uma igreja missionária que está abrindo aqui no outro bairro, ir para um grupo de oração, ir para a igreja sem pegar chuva, poder levar outras pessoas para a igreja. Na hora do pedido, é uma bênção. Mas na hora que recebe, esquece. Muitas vezes, passa por um irmão que está necessitando de uma carona, mas ele olha, o irmão está todo molhado, pegando chuva, ou então o irmão está com o pé cheio de lama, vai sujar o carrinho dele, ou então é muita gente, não dá para carregar, não pode espremer e colocar um no colo. Aparece um monte de dificuldade. E ele acaba não usando para Deus. Depois, ele fica chorando quando Deus toma, quando Deus não dá, quando Deus não ouve. E ainda corta a sua mesada. Muitos bens que pedimos para Deus não vão nos ajudar, e sim nos prejudicar. Nós precisamos andar na direção que Deus nos manda. Precisamos estar debaixo dos propósitos de Deus. Precisamos estar debaixo da vontade de Deus. Precisamos entender o que Ele diz. Precisamos aceitar a vontade de Deus. E aceitar o que Ele tem para cada um de nós. Então eu e você precisamos estar alerta para isso. Entenda os propósitos de Deus e receberás as tuas bênçãos. Olha o que Paulo fala aos Efésios no capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ainda tem a colocação que João fez no capítulo 6, versículo 26. Diz o seguinte: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. As pessoas se alegram porque Deus os abençoa e quando estão satisfeitas, elas esquecem de Deus. O alimento só satisfaz o corpo, não agrega nada à alma. E foi o que Jesus disse: vocês me buscam porque eu os alimentei com pão. Claro, precisamos alimentar o corpo, mas não venha atrás de Cristo só pelos bens materiais, para ser abençoado. Precisamos buscar Jesus pelo principal motivo de tudo em nossas vidas, que é a coroa da vida. Você já aceitou Jesus? Ótimo. Você já entregou sua vida para Ele? Beleza. Você já foi batizado? Você está servindo em alguma igreja? Você pertence ao corpo de Cristo, à noiva de Cristo? Não? Então, meu amigo, fortaleça a sua vida. Comece agora mesmo a pedir que Jesus te salve, para que você não fique para trás, que você não fique fora da sua igreja, da noiva de Cristo. Entenda que aquele que não fizer parte do corpo de Cristo vai ficar fora da noiva, vai ficar fora da família de Deus, vai ficar fora da sua igreja, a noiva de Cristo. Não receberá o Espírito Santo, não vai subir para os céus, não herdará o reino de Deus. Por isso você tem uma escolha.
Não adianta você pedir algo para Deus que seja só para satisfazer as suas vontades, o seu bel prazer, para o seu deleite. E você que já fez essa decisão, já faz parte da família de Cristo, já faz parte da família de Deus. Você está obedecendo a Deus? Você está buscando em primeiro lugar as coisas dele? As coisas espirituais? Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida, meu irmão. Para os que ainda não têm Cristo Jesus como Senhor e Salvador, precisam aceitar a Cristo para fazer parte do corpo de Cristo. E você que já tem, nossos irmãos, principalmente da IBCL, você que já tem o corpo de Cristo, você já tem o Espírito Santo de Deus, já faz parte do corpo de Cristo. Agora você precisa obedecer. Você precisa limpar a sua vida, tirar os pecados de sua vida. Você precisa estar em comunhão com Deus, estar em um relacionamento perfeito com Ele. Você já é filho de Deus, então? Você está obedecendo? Você está ouvindo Deus? Busque em primeiro lugar isso. Em João 6,26, nós vimos que as pessoas buscam conhecer Jesus porque tem interesse em alguma coisa que ele tem para dar. E isso não era só naquele tempo. Hoje nós temos da mesma forma. E não é verdade. Tem muita gente buscando esse relacionamento com Deus e para satisfazer a sua vontade própria, seus desejos próprios. 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, para você entender a sua oração, para você entender, ser ouvido por Deus, você precisa abrir o seu coração para essas respostas chegarem a você, para você poder pedir e receber, para que Deus possa te ouvir e você não esteja errado. A eficácia da nossa oração está baseado nisso. A confiança que nós temos nele, que se pedirmos alguma coisa, nós vamos receber. Se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Cristo, não segundo a nossa, e sim a dele, então vamos receber, vamos ser abençoados, fortalecendo o nosso relacionamento com Deus, fortalecendo o nosso relacionamento com os irmãos, com a igreja. Então, qual é a sua vontade? Ter um carrão, uma mansão, com piscina e tudo mais? Ter muito dinheiro? Qual a vontade de Deus para você? O que você quer que Deus te dê? Se você não tem nada disso, é porque você não tem comunhão com Ele. Se você não consegue ter as coisas, as bênçãos de Deus, é porque você não tem comunhão com Ele. É porque você quer as coisas boas da terra, do mundo. Então, qual é o poder que opera em você? O poder do Espírito Santo ou o poder do mundo? Se é o poder do mundo, eu sinto muito. Mas, de maneira nenhuma, você vai ser abençoado conforme você merece ou conforme Deus tem proposto para você. É simples, porque Deus conhece o teu coração e sabe que na hora em que você receber as coisas que você está pedindo, você vai esquecer dele, você vai se distanciar dele. Então busque estar na presença de Deus, busque obedecer a Deus, busque fazer os propósitos de Deus que Ele tem para a sua vida. Se você quer ter
comunhão com Deus, medite, ore, entre em contato com Ele. Aceite o que Deus tem mandado para você, tem dado para você. Aceite sua vida. Você será abençoado, com certeza. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos porque Tu tens abençoado a vida da Igreja Batista Central-Leste. Sabemos que muitas vezes os nossos planos, Pai amado, são para os nossos próprios deleites. E sempre que nós colocamos os nossos planos dentro da Tua vontade e dos Teus propósitos, Tu nos ouve, Tu nos orienta, Tu guarda, Tu nos abençoa. Quando nós resgatamos as nossas vidas, Pai Santo, hoje muitas pessoas estão voltando para Você. Alguns por medo, Pai amado. Alguns porque passaram por dificuldades, problemas e viram a Tua proteção, o Teu carinho, o Teu cuidado. E hoje dedicam suas vidas em Tuas mãos. Não interessa como venham, Pai Santo, pelo amor ou pela dor. O importante é que estejam em comunhão com Você. E que os nossos pecados, Pai Santo, possam ser reconhecidos e entregues, Pai Santo, em Tuas mãos para que Você nos perdoe. Para que possamos estar em comunhão com Você, entendendo o Seu propósito e possamos, Pai amado, estar buscando a Tua vontade em nossas vidas, para que nós possamos viver de acordo com o que Você quer para cada um de nós. Abençoa, Deus, a nossa igreja. Abençoa, Deus, a cada um de nós, aqueles que estão passando por necessidades, por problemas, doenças, que Tu possas restaurar, guardar, tudo de acordo com a Tua vontade. Eu sei que muitas pessoas têm até medo, Pai Santo, de pedir pela saúde, pedir que Você restaure sua saúde, pedir que outras pessoas orem por elas, com medo, Pai Santo, de que Tu cumpra a Tua vontade na vida deles. Que nós não sabemos qual é, Pai amado. Alguns têm medo que Tu os chame logo. Outros têm medo que Tu restaure a vida e eles tenham que viver para Você. Sabemos, Paizinho, que nós somos Teus filhos e que nós podemos ter tudo o que Você quer para nós. E deveria ser a nossa vontade, Pai amado, estar indo para Você, estar chegando na Tua presença, estar junto de Ti. Te agradeço pelas oportunidades, te agradeço pelo Teu cuidado, te agradeço pelo Teu carinho, te agradeço pelo Teu amor para com a nossa igreja. Abençoa cada um de nós, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. O nosso muito obrigado a todos os nossos queridos ouvintes no canal do YouTube, aos nossos irmãos da Igreja Batista IBCL e Igreja Batista Central-Leste. Que Tu possas ter uma excelente semana, meus irmãos e amigos queridos. Que vocês possam, cada um de nós possamos ter uma semana abençoada, recebendo as bênçãos de Deus, porque nós sabemos como Ele pode nos ensinar, como Ele pode nos abençoar, como Ele pode responder às nossas orações. Então, eu agradeço a cada um de vocês. Não esqueçam de estar compartilhando esse link com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta, para que todos possam ouvir a palavra de Deus. Uma grande semana abençoada a todos. Em nome de Jesus, eu agradeço por tudo. Amém e amém, Jesus. Uma boa semana, meus irmãos. Deus os abençoe.